Queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros do Ideal Espírita, que a paz do Mestre querido envolva os nossos corações em mais uma manhã de reunião aqui no Abrigo aos Aflitos, onde para cá nos dirigimos para ouvirmos a mensagem consoladora do Evangelho, da doutrina, que nos conforta, que nos esclarece os porquês da nossa vida, dos nossos passos aqui na Terra, porquê de estarmos aqui, e assim nós vamos conseguindo angariar conhecimentos maiores e o entendimento, às vezes, das aflições que nos rodeiam, das alegrias, não é? Porque tudo nós sabemos que passa. Então, com o conhecimento do Evangelho, nós vamos entendendo a mensagem que Jesus trouxe para nós e que permanece viva em nossos corações. Então, nesta manhã, nós vamos aproveitar a companhia do nosso companheiro de Estrela do Oeste, que ele vai fazer a prece para nós, né? Abrindo, então, os nossos trabalhos desta manhã. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Elevemos então nossos pensamentos ao alto, buscando a sintonia com Deus, nosso Pai Criador, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, a sintonia com os benfeitores espirituais que nos assistem neste momento. Graças te damos, Senhor, pela bênção desta doutrina de luz que é o Espiritismo, que nos consola, nos conforta, nos esclarece. Graças te damos por esta casa bendita, que nos dá a oportunidade de trabalho, de aprendizado, e as suas bênçãos, Senhor, de luz e de amor, envolvam-nos a todos aqui presentes, envolvam o nosso orador, trazendo o suporte para necessário, as suas bênçãos envolver nossos lares, familiares, onde quer que estejamos, Senhor, fortalecidos em Ti, possamos ser instrumento da Tua paz. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, nesta manhã, como sempre, a gente tem um companheiro de doutrina que vem até a nossa casa nos trazer a mensagem da manhã. E hoje, isso está destinado ao Silvaldo, que é da cidade de Jales, do Grupo Espírita Chico Xavier. E ele, atendendo ao nosso convite, deixou lá suas atividades, a cidade de Jales, para vir até aqui a nossa casa. Então, para nós, é realmente um motivo de muita alegria. Gostaria que todos emanassem para ele vibrações de muita paz e harmonia, para que a mensagem que ele preparou para nós chegue aos nossos corações, aos nossos ouvidos, assim com muita clareza, e possa realmente fazer parte da nossa vida, daquilo que nós também estamos precisando ouvir no dia de hoje. Então, nós vamos passar aqui o Silvaldo para o microfone para que ele possa dar início à palestra. Bom dia a todos. Eu agradeço já de antemão, início, as nobres irmãs que me convidaram para vir aqui hoje falar do Evangelho. É o que de melhor a gente tem para falar sobre tudo no mundo que a gente vive hoje. Temos tantas atrocidades, tantas injustiças, e veio a calhar que o tema que nós abordaremos hoje trata a respeito das causas anteriores das aflições que nós vivemos hoje. Sempre vemos pessoas perguntando: por que é que eu sofro tanto? Por que é que fulano sofre tanto? Por que é que a criança, filho da pessoa tal, nasceu com problemas e não teve tempo nem mesmo de errar para merecer uma sorte tão triste? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso? Ou então, as pessoas ingressam na casa espírita, começam a estudar o espiritismo, geralmente chegam na instituição com problemas. Não são todos, não é regra, mas a pessoa às vezes chega com problema. Passam-se alguns meses e a pessoa começa a se lastimar. Já venho aqui há tantos meses e o meu problema não se resolveu.
passo por isso? Por que é que não passo? Por que fulano tem a vida tão boa? Por que o ciclano sofre tanto e às vezes, o que é pior no que diz respeito às dúvidas. Nasce no seio familiar um filho perfeito, inteligente, perfeito que eu digo sem nenhum tipo de deformidade física. Um filho são, inteligente, bonito, filho ou filha, bonito ou bonita. E um outro nasce com um monte de problemas. Problema físico, déficit intelectual, que é quando não consegue aprender direito, e ainda uma aparência física que não favorece. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um dá a impressão que foi agraciado pela providência divina, sem uma justificativa, e o outro também sem justificativa, com um monte de problemas. Se nós analisarmos, existem então várias circunstâncias que circundam a nossa vida, oferecendo-nos inúmeros questionamentos que ficou reservado à doutrina espírita responder a estas questões. Naturalmente, que diante de situações isoladas, a gente não vai conseguir falar qual é o motivo de cada um. Mas de uma forma genérica, dá para a gente entender que se a criatura passa por problemas é porque deve. Se deve é porque fez um mal, porque a providência divina não faz nada por capricho. Então, se um tem problema, se o outro tem problema, é porque fez alguma coisa para merecer. Nós passamos a observar, por exemplo, circunstâncias em que acontecem alguns acidentes na vida da pessoa que nenhuma previdência, que nenhuma atitude prévia pôde evitar. Por exemplo, dois irmãos brincam às margens de uma rodovia, mas não é lá no acostamento da rodovia, é longe, bem longe da margem da rodovia. Um carro perde o controle, os dois irmãos tentam correr, mas um deles é atropelado. A partir daí o jovem não anda, passa a sofrer convulsões e passa a vida com esse problema. Os outros irmãos saudáveis, ninguém teve problema nenhum, mas justo ele, às margens de uma rodovia, vem um motorista, perde o controle do veículo e atropela o garoto. E até onde sabemos, não estava embriagado. Aconteceu ali uma fatalidade e atropela o jovem e passa o resto da vida dependente da mãe. Ou então, o indivíduo sempre teve uma vida financeira extremamente controlada. Num dado momento, dá um problema lá na Bolsa de Nova York e o cara quebra aqui no Brasil e a família passa a passar por inúmeros problemas, inúmeros. Ou então, ao contrário, o exemplo que temos do jovem que foi atropelado, e é verídico, isso aconteceu mesmo no caso do jovem atropelado às margens da rodovia. Existem situações em que a criança já nasce com problema, já passa a ter problemas desde o berço. Aí a gente começa a analisar o que é que essa criança fez nesta reencarnação para ter uma sorte tão triste, para ter tantas dificuldades. Uma vez eu presenciei uma avó dizendo o seguinte, se referindo ao neto que estava passando por uma depressão com 15 anos de idade. Ela analisou, tinha muita experiência de vida, olhou no garoto, olhou para os pais do garoto, para as pessoas que estavam em volta, era neto dela. Falou assim, e ela estava com a razão, considerando que não conhece a doutrina espírita. O fulano, que está aí nessa situação, inclusive falou na frente do neto. Ele está passando por esse monte de problema aí, está com depressão, o garoto não sai com os amigos, não está fazendo nada, não está conseguindo nem ir na escola direito. Mas ele não teve tempo nem de pecar. Olha que a inocência da avó, preocupada com o neto. Ele não teve nem tempo de pecar. Se não tivéssemos outras existências, ela estaria certa. O jovem não teve nem tempo de errar e já começa a passar por problemas com 15 anos de idade. Então, analisando bem a situação, se fôssemos criados, o espírito criado ao mesmo tempo que o corpo, com uma fixação irrevogável da sorte do espírito na terra naquele momento,
sem levar em conta as vidas pretéritas e o mérito do indivíduo, onde é que estaria a justiça divina? Como é que nós poderíamos acreditar na justiça divina sem a reencarnação? Ah, mas você me fala agora em reencarnação, mas o problema da pessoa ainda existe. Existe, mas ela sabe o que ela está pagando. Existe o problema. A reencarnação não exime de problema, mas ela explica porque passa pelo problema. Para a criatura entender que se ela passa por um problema, esse problema tem uma causa. E se existe uma causa, a causa deve ser justa. Deus não pune pelo mal que não se fez, logo se pune, está punindo por algo que foi feito. E eu ainda vou mais longe. Se passamos por problemas, é porque nós precisamos deles para aliviar o nosso espírito das dívidas que nós contraímos com a providência divina. Então é Deus que aponta o dedo e fala: você vai reencarnar com uma deficiência? Não. Nós é que precisamos passar pelo problema para que nós tiremos de nós a sombra do remorso. Quando a gente tem uma dor nas costas, se a gente vai deitar à noite, a gente toma um remédio, toma um relaxante muscular, um antibiótico, um remédio para a dor, para ser mais específico. A dor passa e a gente esquece ela. Mas por um remorso, ele não tem remédio que a gente tome e acorde no outro dia que não lembre mais dele. A gente vai lembrar dele. Só que se nós passarmos a compreender o que a doutrina espírita nos ensina, que o Evangelho nos ensina, nós vamos compreender também que, ainda que tenhamos prejudicado alguém, nós erramos como todo mundo. Inúmeras pessoas também erram e também dão, digamos assim, algum prejuízo para alguém. Isso é inerente às experiências que a criatura passa na Terra. Precisamos das experiências, boas e ruins, para evoluirmos. O remorso é o despertar do espírito para a necessidade de mudança. No entanto, há necessidade que isso seja explicado, e a doutrina espírita nos traz um meio de nós compreendermos isso tudo, de aliviar esse remorso, de tirar de nós essa dor consciencial, a dor que assola o nosso espírito diante das inúmeras circunstâncias que nós vivenciamos. Eu costumava ouvir uma frase muito interessante de um grande amigo espírita, que quando eu comentava alguma coisa, ou a respeito de algum problema que eu passava, ou que alguém estava passando, ele olhava para mim e dizia o seguinte: você não é o primeiro e nem o último. Ou seja, todo mundo erra, todo mundo tenta acertar, e diante das inúmeras experiências que ainda virão, teremos a oportunidade de aparar o mal, as arestas que nós deixamos no nosso passado. O melhor meio de chegarmos a isso é pelo perdão aos irmãos, porque Jesus disse que seríamos perdoados na medida, na proporção do perdão que dessemos ao nosso próximo. No entanto, eu vou me valer aqui de um exemplo de um dos livros do Chico Xavier, para a gente compreender melhor a questão, de uma forma isolada, das crianças que já surgem no mundo cheio de problemas, que não têm condições de ganhar a vida pelo seu sustento, com o suor, com o trabalho, com o suor do seu rosto. Havia um advogado de nome Abelardo Tourinho, doutor Abelardo Tourinho, verdadeira área de inteligência. O homem tinha um magnetismo pessoal nas palavras que denunciava a apurada cultura jurídica. Onde ele se pronunciava, todos paravam para ouvir. Era extremamente inteligente, agraciado pela providência divina, com uma inteligência notável. No entanto, onde estava o traço que lhe prejudicava? Porque a inteligência não é o problema é a falta de moralidade. Porque se nós observarmos na Terra hoje, um planeta de provas e expiações, em transição para planeta de regeneração, notamos na uma grande parte das criaturas aqui reencarnadas uma inteligência bem desenvolvida já. O que não está bem desenvolvido é moralidade. E com esse nosso irmão não era diferente. O que acontecia com ele? Ele não vacilava na defesa do mal, mediante pagamento. Diante do dinheiro, se pagasse bem, ele resolvia o problema. Ele
torturava decretos, procurava brechas na lei, e a lei tem inúmeras brechas. É assim que os advogados defendem os seus clientes, com base no que a lei lhes oferece. No entanto, valendo-se da lei propriamente dita, o indivíduo não está fazendo nada errado, porque é o que a lei lhe permite. No entanto, esse indivíduo, ele dava, vou usar um termo que a minha avó usava, ele dava mangoteira. Não pensava duas vezes para lesar quem quer que fosse em defesa de um cliente seu que pagasse bem. Fora convidado para ocupar cargos na administração pública, mas não ia, não assumia nenhum desses cargos, porque segundo ele, seus honorários eram muito mais fartos, ganhava muito mais na advocacia. Entre a sua clientela estavam notadamente pessoas desonestas, que pagando bem, ele defendia sem problema nenhum. Uma vez foi procurado pela sua mãe, espírita, que dizia para ele que ela não via entre as pessoas que ele defendia pessoas pobres, que ela não via ele cercado de pessoas humildes como Jesus se cercou enquanto esteve na terra. Ele dizia para ela o seguinte, que um advogado de renome precisava de uma clientela farta, que lhe pagasse bem, porque senão eles poderiam inclusive manchar o seu nome, que ele tinha os seus filhos, precisava pensar no futuro dos seus filhos. No entanto, a velhinha compreendia, ele já tinha ganho muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A partir de um certo momento da sua vida, em razão da sua inteligência brilhante, ele ficou conhecido como grande cabeça, porque era muito inteligente, mas usava a inteligência dele por mal. Só que o tempo passava, a senhora falava para ele que ele precisava, ele precisava se ligar mais ao evangelho, dizia que não tinha tempo para leituras evangélicas, porque ele mal tinha tempo para estudar o direito, e continuava lesando as pessoas. Só que mãe, tanto quanto pai, não dura para sempre. A mãezinha fez o que lhe era possível, diante da situação que ela via o filho se envolvendo, se afundando. Conhecia a doutrina espírita, conhecia a lei de causa e efeito, que é o que gera o indivíduo ela gera a necessidade do pagamento. Lança a dívida, sai um ratinho para a gente pagar depois. Então o que acontece? Esse indivíduo desencarnou. A mãe desencarnou muito antes dele, só que quando ele desencarnou, ela já o acompanhava na carne, no corpo, continuou acompanhando no plano espiritual. O que acontecia com esse nosso irmão? Ele não conseguia sair do desequilíbrio, ele não conseguia deixar o equilíbrio. A cabeça dele inchou grandemente, grande cabeça, usava mal a inteligência. A mãe começou a tentar de alguma forma socorrer, mas não conseguia tirar ele daquela situação de sofrimento nas regiões umbralinas, digamos assim. Na região umbralina, no umbral grosso, onde existem mais sofrimentos, porque o umbral um pouco mais elevado, digamos assim, aí já habitam espíritos em situação melhor. Só para fazer um parêntese, nosso lar ainda está numa região umbralina, mas mais elevada, uma situação melhor. Umbral significa limiar. Nosso lar está no fim, digamos assim, uma região bem alta do umbral, onde não vive mais aquelas situações difíceis que os espíritos encontram, como encontrou André Luiz quando desencarnou. Retomando a questão do nosso doutor Abelardo Tourinho, grande cabeça. A mãe, quando viu que não conseguia fazer nada para auxiliá-lo, pediu ajuda para um irmão mais bem colocado na vida espiritual, mais bem colocado em termos de evolução espiritual. Ele então aceitou fazer uma visita para ele onde ele se encontrava na companhia da mãe. Ele analisou o caso, analisou a situação dele lá, deitado no chão, e disse para ela o seguinte: olha, o nosso amigo, no caso da filha dela, padece de inchação da inteligência.
pelos crimes cometidos com as armas intelectuais, que são as mais perigosas. E nem todo mundo tem acesso à arma de fogo, nós sabemos disso, graças a Deus. Só que as armas intelectuais a pessoa usa na surdina, quietinha, prejudica e faz um estrago na vida das pessoas se ela não for bem guiada e não tiver uma inteligência um tanto quanto moralizada ou guiada pelas lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele pega e diz assim para a mãe: a única medida que eu vejo capaz de apressar a cura do seu filho é a hidrocefalia no corpo terrestre. Hidrocefalia é quando o crânio aumenta muito e o indivíduo passa a sofrer inúmeras limitações, inclusive de ordem intelectual. Passado algum tempo, via-se num triste carrinho de rodas uma criança também triste, com a cabeça colada no carrinho, que não conseguia nem levantar a cabeça. Agora imaginemos nós vendo uma criança nessa situação num carrinho desse. O que a gente pensa? A gente fica tomado de compaixão. Uma criança com a cabeça enorme, não vai conseguir fazer nada na vida, não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter a vida dele. Isso causa um sofrimento também na gente de ver uma situação dessa. Mas como eu disse no início, Deus não pune pelo mal que não se fez. Se o indivíduo é punido, primeiro, é por necessidade dele. Segundo, é porque fez algo para merecer aquela situação. Aí nós vemos a criança lá e logo nós já pensamos, como a avó do garoto que eu mencionei agora há pouco, mas ele não fez nem teve tempo de pecar, o que ele fez para merecer isso? Isso são causas anteriores das aflições que deflagraram este processo que fez com que a criança reencarnasse com essa limitação terrível que é a hidrocefalia. Quem tiver curiosidade, quando estiver em casa, tiver um tempinho, procura na internet fotos de crianças com hidrocefalia, vocês vão ter uma ideia. Quem não viu, vai ter uma ideia do que deve ser isso. Existem graus da hidrocefalia. Há quem tem a hidrocefalia e leva uma vida normal, extremamente inteligente, que é um grau muito pequeno, um acúmulo de água na região do crânio, no crânio, né? E às vezes a pessoa consegue ter uma vida, ainda tem independência, ter uma vida normal. Eu conheço uma pessoa extremamente inteligente, descobriu a hidrocefalia próximo dos 40 anos de idade. Fazendo um exame, uma ressonância da coluna, apareceu um acúmulo líquido na região do crânio. Então vai de acordo com o tamanho do problema que a pessoa criou no passado. A providência divina, ela permite que nós paguemos pelo que nós fizemos, mas não é de uma forma indistinta, por qualquer errinho, vai de acordo com a necessidade do espírito de reparar o mal que ele fez. Em alguns casos, o indivíduo errou muito ao longo da vida dele. No entanto, numa reencarnação futura, ainda deram uma oportunidade para ele fazer o bem. Fazendo o bem, diminui o pagamento. Existem casos e casos. Nós nos reportamos a esse tipo de situação para a gente entender algumas situações um pouco mais graves que nós vemos no nosso dia a dia, e que na Terra, por hora, é o que nós vamos ver. Existem cinco categorias de mundos, de planetas. Mundos primitivos, já não é o nosso caso, já passamos por eles. Mundos de provas e expiações, que é o nosso, é o que nós estamos hoje. E mundos de regeneração, estamos num período de transição para mundo de regeneração, mas ainda vai demorar um pouco para passar essa fase. Existem mundos felizes e mundos celestiais. Se nós analisarmos aqui na escala, nós estamos na segunda ainda. Por isso que nós vemos tantos problemas aqui na Terra, e passamos por tantos problemas. Mas como é que eu faço então para me livrar dos problemas? Faço o bem ao seu semelhante dentro das suas possibilidades. Jesus não recomendou o amor como o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este é o nosso próximo como a si mesmo. Então, para amar o pai, a gente faz bem com o filho, porque se alguém maltratar um filho nosso, a gente não vai gostar, né? Então façamos o bem ao filho dele.
E assim a gente vai se elevando gradativamente e vai melhorando a nossa situação. Agora, dívidas, e as dívidas? Todos nós temos, todos nós temos. Mas como já se disse há um tempo atrás, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a providência divina nos procura, para nós pagarmos alguma dívida que nós devemos ainda saldar diante dos erros nossos passados, e olha, o nosso estágio hoje já está bem melhor. Só de estarmos aqui na casa espírita já observo que estamos melhor. Nós já passamos por períodos difíceis, mas ainda cometemos erros. E chega um momento em que a providência divina nos procura, diante de algumas faltas que nós cometemos no nosso passado espiritual. No entanto, se ela nos encontra trabalhando no bem, fazendo bem ao próximo, engajado no serviço assistencial que nós temos aqui nessa instituição, a dívida é suspensa por tempo indeterminado. Se permanecemos engajados no trabalho do bem, não nos desviamos e continuamos praticando amor ao próximo, essa dívida vai ser liquidada quando nos encontra trabalhando no bem, quando nos encontra fazendo o bem. Temos um exemplo muito clássico dessa questão, que eu vou usar como analogia, o segundo de hoje. Aí vocês veem a diferença do nosso advogado, no primeiro caso, para esse senhor do segundo. O nome dele era Saturnino Pereira. Ele era uma pessoa extremamente boa. Desde a primeira mocidade, ingressou numa instituição espírita, começou a trabalhar no bem. Era amigo de todo mundo, sempre estava pronto para ajudar. Na família, era um mordomo familiar, servia todo mundo, fazia o que podia para auxiliar as pessoas, inclusive ao seu redor e no ambiente de trabalho. Ninguém via nada desse homem que pudesse falar: ó, tem um errinho ali. Ele fez isso de errado, fez aquilo. Ajudava todo mundo, não tinha boca para reclamar e nem para apontar erros. No entanto, ele trabalhava numa tecelagem, numa determinada ocasião, ele teve o seu braço moído por aquelas engrenagens da máquina que ele trabalhava. Imaginemos nós uma máquina industrial de costura. Não é essa máquina que tem em casa, de ir apertando com o pé, ou uma mais moderna que eu escutava um tempo atrás, que chamava de, salvo engano, overlock, ou alguma coisa desse tipo. Ele teve o braço moído. Espírita, praticante, só fazia o bem. Foi para o hospital, o médico fez o procedimento que tinha que fazer nele, conseguiu reconstituir o braço dele. No entanto, deu a notícia lá: olha, senhor Saturnino, o braço do senhor ficou bem debilitado, mas nós conseguimos reconstituí-lo, o senhor vai perder só o polegar. Quanto vale o polegar? Se eu pedir o polegar de um de vocês vão cobrar quanto dele? Vocês não vão cobrar nada, porque não tem preço, ninguém quer perder o polegar, não é isso? No entanto, no caso do nosso irmão aqui, ficou chateado, ganhou um atestado de 30 dias para ficar em casa e foi para a reunião mediúnica, que ele trabalhava à noite e era responsável pela prece. No entanto, quando eles se prepararam para fazer a prece no encerramento da reunião, Macari, o nome do orientador espiritual da casa, dirigiu-se a ele. Falou: olha, Saturnino, eu noto que você está bem chateado com o que aconteceu hoje. Além do que, a pessoa, quando passa por isso, trabalha no bem, fala: nossa, mas eu faço tanto. E às vezes nem faz tanto, né? Mas no caso dele, ele fazia assim. E você hoje perdeu o polegar, isso te causou uma chateação muito grande. No entanto, eu devo dizer a você o seguinte: tudo tem a sua causa. Há 80 anos atrás, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. Certa feita, porque um servidor, funcionário seu que estava doente, por não poder lhe atender uma ordem, porque estava doente, não tinha forças para atender ao que ele pediu, você pegou o braço dele e moeu no engenho de cana, porque o rapaz não lhe atendeu o que você pediu. No plano espiritual,
passou a ser visitado por um terrível remorso. Ele via na tela mental dele o caldo de cana saindo com aquele sangue grosso, enrubescido, junto com o caldo de cana, e aquilo ficou na mente dele o tempo todo. Até que um dia ele conseguiu uma oportunidade reencarnatória. Os mentores deram a ele a oportunidade de reencarnar para tirar aquilo da cabeça. Ele pediu para perder um braço como forma de resgate. Perderia o braço inteiro e pediu que fosse melhor. Se ele fosse destro, ele queria perder o braço direito. Se fosse canhoto, queria perder o esquerdo. No entanto, conforme eu disse no início, ele, no início dessa passagem, desde a sua mocidade, a primeira mocidade, a adolescência, passou a trabalhar na casa espírita, fazendo bem, incessantemente. Era assíduo nas atividades da casa, trabalhava incansavelmente. E quando chegou a hora que a providência divina buscou ele para ele pagar aquilo que ele devia, nesse acidente, eles viram que ele estava trabalhando incansavelmente no bem. Incansavelmente no bem. Então, perder o polegar já seria o suficiente. Ele não precisava perder o braço inteiro, como havia sido combinado. Aquilo foi um reconforto muito grande para ele. Eu disse no início, que agora há pouco, o polegar não tem preço. Esse dedo aqui, o dedão. Só que o braço inteiro acho que ficaria mais caro. No entanto, ele não perdeu nem o braço inteiro, perdeu só o polegar e conseguia continuar trabalhando. No outro dia ele chegou para trabalhar, mas eu acabei de falar que ele tinha um atestado médico de 30 dias. O fiscal do ponto olhou nele estranhando, ele disse para o rapaz que não estava doente, que foi acidentado, poderia servir para alguma coisa, e disse: graças a Deus, alto em bom som para todo mundo ouvir. Então vejamos, as aflições de hoje têm uma causa. Por menores que elas sejam, as aflições têm uma causa. Porque senão, disse e repito, não haveria justiça. Para mim, se não fosse a doutrina espírita e os ensinamentos a respeito da reencarnação, da justiça divina, que Jesus mandou ao mundo como forma, como terceira revelação das leis de Deus, que havia prometido, ele cumpriu. Se não fosse a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, e esses ensinamentos, os conhecimentos que nós temos hoje, eu falo por mim, a vida perderia o sentido. A vida perderia o sentido. Perderia completamente o sentido. Porque a gente trabalha tanto, estuda, ou lida com inúmeros trabalhos penosos, como antigamente, por exemplo, a minha mãe e o meu avô trabalharam na roça, sofreram muito, enfrentaram, graças a Deus ficaram bem, ninguém ficou rico, mas todo mundo teve o necessário. Ou então, nos dias de hoje, os jovens têm que estudar muito, mas muito mesmo, para conseguir um lugar ao sol, uma colocação no mercado de trabalho. Aí de repente, num dado momento, morre o corpo e acaba tudo ali no túmulo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu me recordo que criança, eu ainda era criança, não era espírita, já tinha algum contato com a doutrina desde bebê. Mas aí a minha família se afastou do centro, não íamos ao centro, mas eu não me conformava com aquilo. E às vezes eu me recordo que eu fui no sepultamento com uma tia irmã da minha avó, e antes de colocar a urna mortuária, o caixão no túmulo, eu fiz questão de abaixar e olhar lá dentro. Fiquei olhando, não está certo isso. A pessoa vai ficar aí agora. Aí quando eu comentava com alguém, adulto, falava: não, mas ela morreu. Não, mas não pode acabar aí. Não tem como acabar aí. E passei a alimentar essa dúvida, até que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E que explica isso tudo, gente. Se for para a vida acabar no túmulo, a vida não tem sentido. Seria uma fatalidade cósmica, esse monte, esse turbilhão de planetas, de astros, de estrelas. Gente, alguém tem que ter feito isso tudo. E é Deus.
E hoje a doutrina espírita nos mostra que tudo tem um motivo. Os sofrimentos que nós vemos, por mais atrozes que sejam, e por mais que procuremos culpados dos problemas da Terra, isso decorre da própria natureza do planeta Terra, como planeta de provas e expiações, bem como da própria necessidade de quem vive aqui. A casa, para ser mais claro, é um espelho do dono. Quando você entra na casa de alguém, de acordo com o que você vê e com o que você ouve ali dentro, fala, não, isso aqui é o espelho do dono. A terra que a gente vive hoje, é bem verdade, o mundo é de Deus, o governador aqui é Jesus. No entanto, ele dá o livre-arbítrio para que nós cresçamos com as nossas pernas e na nossa inteligência. Então, para tornar mais claro, o sofrimento não é de graça, as dificuldades também não. No entanto, são uma forma de pagamento, de aliviar a nossa consciência, de acordo com a nossa necessidade. Uma vez eu escutei uma professora evangélica, quando eu conheci a doutrina espírita, ela tentou me converter, já vou converter para a religião dela. Ela falava assim para mim: Deus perdoa tudo, basta arrepender. Logicamente, para a gente consertar, a gente tem que arrepender, mas não é só arrepender, não é só o arrependimento puro e simples. A gente tem que fazer por onde? Tem que fazer a nossa parte, tem que enfrentar, procurar melhorar, tornarmos pessoas melhores, fazer o culto do Evangelho no lar, ir até o centro espírita, ouvir a palestra, assistir uma aula de estudo, ir na atividade assistencial, ler o Evangelho em casa, pelo menos um pouquinho por dia, um trechinho, não precisa ser tudo, e vamos nos esforçando para nos melhorarmos, adotando aquela velha receita: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, e por consequência não fazer ao próximo o que não gostaria que ele nos fizesse. Existem pessoas, até sem religião, que adotam isso como regra de vida, ou como filosofia de vida, como dizem. Logicamente que a religião nos dá o entendimento amplo, mas façamos isso, procuremos fazer o bem, todo o bem que nós pudermos, porque, graças a Deus, hoje estamos melhores, mas nós não sabemos o que nos espera mais à frente, e o bem é o melhor preventivo. Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. E no campo do espírito, o melhor preventivo é fazer o bem ao próximo, é levar a efeito a prática do amor ao próximo dentro do nosso campo de atuação e dentro das nossas possibilidades. Não é dar dinheiro, não é fazer aquilo que não pode. O Chico Xavier, só para usar o exemplo de dinheiro, as pessoas pediam alguma coisa para ele na rua, andarilhos, ele pegava, se ele tinha R$1 no bolso, ele dava R$1. Mas R$1, Chico, vai mudar a vida de alguém? Não vai, mas é o que eu posso. Vocês entenderam? Ninguém tem que ganhar na Mega Sena da virada que está chegando aí para fazer o bem. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance. E o bem, eu repito, é o melhor preventivo para os problemas que podem vir à nossa vida como forma de resgate das faltas passadas. E quando estas surgirem, se a providência divina nos encontra trabalhando bem, a dívida pode ser suspensa, posteriormente, se nos afirmarmos no bem, extinta, liquidada, ou então diminuída, como no caso do nosso Saturnino Pereira. Eu espero que a lição tenha sido clara e agradeço pela paciência de todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Pedimos aos passistas que se posicionem enquanto o palestrante vai fazer a oração final. Peço a Jesus, finalizando mais uma reunião evangélica, pautada nos ensinamentos dos cursos todos clarificados pela doutrina espírita, que tem a missão de reviver o seu evangelho, de assumir o posto de evangelho
Rede Vivo, como nos tempos antigos, na Casa do Caminho. Nós buscamos o Senhor em oração nesse instante, agradecemos por termos a oportunidade de viver a luz da doutrina espírita cristã e podermos experimentar o vosso amor infinito, que nos resgata dos erros do passado, que nos regenera para uma vida melhor e que nos dá forças e ânimo e fôlego para caminharmos rumo à nossa redenção espiritual, para que possamos alcançar os páramos da eternidade, esferas mais agradáveis, onde a nossa evolução continua e possamos alcançar a paz e a felicidade realmente divinas que emanam do vosso coração meigo e bom. Peço ao Senhor para que nos abençoe a todos e que atenda-nos às necessidades de ordem espiritual, as necessidades físicas, e que comece por nos socorrer espiritualmente, a fim de que o conforto espiritual possa nos trazer um conforto físico. Abençoe-nos a todos, abençoe os nossos familiares, bem como os irmãos que aqui não puderam comparecer, a fim de que sejam também abraçados e envolvidos pela vossa vibração sublime e agradável. Permaneça conosco, Senhor, acompanhe-nos de volta aos nossos lares e socorram os amigos, os irmãos espirituais em sofrimento que vieram aqui em busca de auxílio, e abençoe a assistência espiritual desta casa para que continue levando efeito o seu trabalho e com certeza está dando frutos proveitosos. Esteja conosco sempre, envolva-nos com o vosso amor, que assim seja.